Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo nós vamos falar sobre investimentos. Não é o foco do canal. O canal a gente fala de trade, mas eu vou falar um pouco sobre investimento com vocês hoje, tá bom? Vou falar o que eu invisto, no que eu invisto, por que eu invisto, tá legal? Começando, pessoal, que nós temos que investir o nosso dinheiro, independente se nós fazemos trade, independente se nós somos funcionários, CLT. Nós temos que aprender a investir o nosso dinheiro. O mundo investe o seu dinheiro, né? Por que nós não devemos investir o nosso dinheiro? Nós precisamos aprender a investir o nosso dinheiro, né? E nesse vídeo, pessoal, eu vou contar um pouco a história de como eu comecei a investir, né? Por que eu comecei a investir e no que eu invisto. Eu invisto, assim, praticamente 90% do meu capital está em renda fixa. 90% está em renda fixa. Eu tenho 10% em ouro, tá? Por que eu invisto em renda fixa? Em 2021, eu descobri as ações, a bolsa de valores. Investir em ações, comprar empresa, né? Comprar ações de empresas. E eu não tive uma grata, como é que eu vou dizer a palavra? Uma grata felicidade em investir em empresas, né? E aí eu descobri, peguei amizade com um cara de São Paulo. Ele me contou a história dele, me contou no que ele investia, por que ele investia e como ele investia, né? Lembrando, pessoal, eu não sou analista, não estou aqui para indicar qualquer tipo de investimento. Invistam, façam o que vocês quiserem, mas invistam, tá? Procurem pessoas sérias, tá? Tem um nome, pessoal, que eu gosto demais. Eu já assisti ela demais da conta, sabe? Muita coisa. Ela é sensacional. Ela é expert, ela é analista, ela tem certificado, ela fala com propriedade e ela fala muito bem sobre renda fixa. Todo mundo está achando que é a Natália Arcuri, mas não é a Natália Arcuri. É a Marília Fontes. Marília Fontes. Guardem esse nome. Procurem o canal dela, o Instagram dela. Ela é sensacional, tá? No quesito renda fixa, tá? Tesouro direto, ela entende pra caramba, ela é... Ah, não tem o que falar. A mulher, ela é sensacional, ela é sensacional. O conhecimento dela é gigantesco, ela é muito inteligente, as palavras são de fácil compreensão, você aprende o conteúdo dela. Não é aquele conteúdo que você assiste na internet e às vezes você tem que assistir 3, 4 vezes para entender. Em um vídeo você aprende. A didática dela é muito simples, é muito fácil de compreensão. Vocês entenderam? Então é fenomenal. Assim, assistam. Ela indica e ela sabe e ela pode falar com propriedade. Eu não posso, eu não sou analista, né? Eu posso sofrer sanções da CVM em relação a isso. Então eu vou contar a minha história. A minha história eu posso contar, né? Ninguém me proíbe isso. Proíbe é ficar indicando, né? E lembre, pessoal, independente do que vocês assistem ou assistam aqui na internet, aqui no YouTube, Instagram, TikTok, o que vocês costumam assistir aí, procurem informações antes de qualquer coisa. Ah, eu vi um vídeo, o cara tá falando disso e aquilo. Vai lá e busca informação disso e aquilo. Ah, mas eu assisti outro vídeo que outra pessoa estava falando de tal assunto. Vai lá e busca informações daquele assunto. Tá legal? É uma dica de ouro aí para vocês, tá bom? Vamos lá, voltando ao assunto, pessoal. Em 2021, eu descobri as ações, comecei a investir em ações. Então, o que eu ganhava no day trade, eu separava um dinheiro, vivia, né, pagava as minhas contas, e o que sobrava, eu comprava ações da bolsa. E fui comprando semanalmente, né? É um fechamento que eu faço até hoje, né? Eu fecho a minha semana toda sexta-feira, pego o meu dinheiro, ó, quanto que eu tenho que pagar aqui de imposto desse dinheiro eu já separo.
Eu vou precisar de um pouco desse dinheiro para gastar, fazer alguma coisa, eu separo na minha conta. E o que sobrou desse dinheiro, eu invisto, tá? E eu invisto em renda fixa, mas eu vou chegar lá. Lá em 2021, o que eu fazia? Eu comprava ações da bolsa. Comprava ações da bolsa, investia em empresas na bolsa. E aí, em dezembro, eu tive o desprazer de olhar para o resultado dos meus investimentos e estarem todos negativos, né? Eu comprava, o mercado caía, eu comprava, o mercado caía. Era impressionante, né? Só que por falta de conhecimento, porque se fosse nos dias atuais, hoje, se fosse hoje, a cabeça que eu tenho hoje, com os estudos que eu tenho hoje, eu iria fechar minha carteira da forma que eu fechei, né? A forma que eu fechei foi errada, tá? A forma que eu acabei com a minha carteira de ações foi errada. Eu devia ter acabado de uma maneira diferente. Não da forma que eu acabei. Eu fechei, acabei, fiquei num prejuízo gigantesco, perdi 90% de todo o meu patrimônio, né? Fechando as ações e pagando impostos, tá, pessoal? Fique bem claro, tive que pagar imposto, né? Tem um monte de coisa ali que reduziu o meu patrimônio em 10% do que eu tinha naquela época. E aí eu conheci uma pessoa, um cara lá de São Paulo, né? Ele contou um pouco a história dele no grupo que nós participávamos, eu chamei ele no particular, falei, cara, me explica isso melhor e tal, tô interessado e tal, né? Não, eu te explico, eu fiz assim, fiz assado, não sei o quê. E ele contou toda a história dele. E eu peguei e falei assim, poxa, a história dele é diferente da minha, né? Ele era casado, não sei se está casado até hoje, mas era casado, dois filhos, a esposa professora, os pais, infelizmente, faleceram na Covid. Ele era filho único. O patrimônio dos pais ficou para ele como herança, duas casas, a que o pai e a mãe vivia e mais uma casa de aluguel, né? Ele tinha um apartamento. Então, assim, eram histórias completamente diferentes. Eu não sou casado, né? Eu não tenho pai e mãe que faleceu, né? Eu não tenho duas casas de patrimônio naquela época. Então, eu tentei adaptar a história dele para a minha realidade. E como eu fiz isso? Ele me falou que ele investia em renda fixa. Então, uma vez por mês, ele fazia um aporte X, de valor X, na renda fixa. Após um ano, ele recebia o juro daquele aporte. Eu falei, interessante, isso é muito interessante. Vou tentar utilizar para mim. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e adaptei. Falei, pô, e se ao invés de eu pegar e fazer um aporte mensal, se eu fizesse aportes semanais, como eu vinha comprando ações da Bolsa, né? Ações de empresas na Bolsa. Eu acho que vai dar certo. E aí eu comecei a fazer para mim, né? E aí eu montei, que depois eu vim a descobrir, né? Conforme os anos a gente vai estudando, a gente vai lendo um pouco, essa fórmula é do Warren Buffett. O Warren Buffett faz isso, ou fazia, né, muito isso no passado. Então ele comprava, depois ele recomprava, ele reinvestia o juro e se tornou a bola de neve do Warren Buffett, que é até um livro famoso, né, sobre mercado financeiro, onde fala sobre essa didática, né, sobre essa fórmula de investimentos. Na época eu não sabia, né? Eu fiz por conta própria, eu pensei nisso sozinho, não lia nada sobre isso. Eu lia muito pouco sobre investimento, mas muito pouco, né? E eu tive essa ideia e depois falei, poxa, o Warren Buffett teve essa ideia muito antes do que eu, né? Então eu copiei dele sem saber. E aí eu criei isso. Então, toda sexta-feira eu ainda faço os meus trades, faço minhas operações. Chegou sexta-feira, vou usar um exemplo aqui para vocês entenderem. Chegou sexta-feira, ganhei lá 20 mil reais, um exemplo, né? Eu vou pegar esses 20 mil reais, eu tenho que pagar 20% de imposto para o governo. Quanto dá 20% de imposto de 20 mil reais? São 4 mil reais. Então eu vou pegar desses 20 mil, vou pegar 4 mil, vou separar numa conta, que é a conta que eu pago minha DARF. Vai lá para aquela conta do banco lá. Essa conta do banco, ela fica girando, ela faz um jurinho ali, né? Ela tem um jurinho ali
vamos dizer, mensal, né? Ela tem acima da poupança. E o saque dela, né? Eu posso fazer o saque a hora que eu quiser. Não é um D mais um, né? Eu saco a hora que eu quiser. Se você sacar agora, eu vou lá, entro lá no meu banco, saco o dinheiro, transfiro, faço o que eu quiser. E se ele ficar quietinho, ele vai rendendo um jurinho ali todos os meses. Então eu pego esses R$ 4.000 dos 20.000 que eu ganhei e transfiro para aquela conta. Quanto que sobrou agora? Ah, eu tenho R$ 16.000. Tá, desses 16.000, eu preciso de dinheiro? Ah, vou pegar uns R$ 2.000 para tomar uma cerveja, comprar uma pizza, um japonês. Pego R$ 2.000 e transfiro para minha conta pessoal. Os outros 14.000 eu vou investir em renda fixa. Aí eu entro, né, no site da corretora, né, das minhas corretoras. Eu tenho 5, 6 corretoras, 5, 6 bancos. Eu entro em uma dessas corretoras e vou escolher um investimento que esteja pagando um juro legal, que seja um investimento um pouco mais seguro. Não existe, não existe investimento 100% seguro, tá, pessoal? Mesmo que o pessoal fale, mas quem compra terra não erra. Mesmo assim, há o risco de no futuro nós tivermos uma quebra imobiliária e os preços caírem tudo, né? Então você compra hoje, por exemplo, um terreno a R$ 100.000, você espera que esse terreno há 10 anos esteja valendo R$ 200.000. E se daqui 10 anos houver uma quebra imobiliária e esse terreno voltar a 50? Ah, mas qual que é o risco? É o risco baixo, mas existe um risco. Então todo investimento tem risco. Qual é o risco da renda fixa? O risco da renda fixa é você emprestar dinheiro para o banco, num CDB, qualquer coisa que o banco te forneça ali, e o banco quebrar. Você vai ficar sem pegar o seu rendimento. Porque o FGC, se você fizer pelo FGC, o FGC vai devolver o valor do seu investimento, mas não vai devolver o juro que foi prometido para você ali naquela transação. Se você emprestar dinheiro para o governo, quando que você não vai receber esse dinheiro? Se o governo quebrar. Mas isso não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil um governo quebrar, porque é o governo que fabrica o dinheiro ali, né? Que imprime o dinheiro. Então, se ele está devendo ali, tem uma dívida de 5 bilhões, ele vai mandar uma ordem para o Banco Central e falar: imprime 5 bilhões aí, vamos pagar essa galera que a gente está devendo. Eles vão imprimir dinheiro. Ah, mas a inflação vai subir, o juro vai. Eles vão pagar. Depois eles vão ver o que vai acontecer com o juro. Vocês entenderam? É mais ou menos isso que acontece em quase todos os países do mundo, né? Esse é um dos motivos, são vários motivos, dos Estados Unidos estar devendo horrores, né? São trilhões, se eu não me engano, a dívida pública dos Estados Unidos, que eles vão imprimindo dinheiro para pagar e depois eles deixam para o próximo presidente, que o próximo presidente imprime mais um pouco, taca para o próximo e assim vai indo, né? Tá dessa forma aí mais de 50 anos estão dessa forma. E o Brasil não é diferente, né? O Brasil imprime dinheiro, paga suas dívidas, o Brasil vai dando um jeitinho ali. Então, pessoal, eu escolhi a renda fixa. A renda fixa é o ativo onde eu tenho 90% do meu capital investido. É onde eu criei a minha bola de neve, né, que eu apelidei de aposentadoria. Não é exatamente uma aposentadoria. Aposentadoria, o pessoal associa ao INSS, né, Previdência, né, mas eu trato como se fosse uma aposentadoria, né, onde eu me aposentei meu filho, né, com esse dinheiro investido ali, tá? É o que eu indico para todo mundo. Pessoal, façam o que vocês quiserem, tá? Façam o que vocês quiserem. Com os meus alunos, eu falo um pouco mais sobre isso, porque já é um ambiente mais privado e particular, né? Então eu falo um pouco mais, eles têm um pouco mais de curiosidade, eles perguntam, eu respondo, eu mostro, né? Eu falo um pouco mais aberto sobre renda fixa. Outros investimentos eu não falo porque eu não faço. Eu tenho um amigo que é também meu aluno também. Ele tem um canal no YouTube, vou deixar aqui embaixo o canal dele, né? Ele fala com mais propriedade, ele investe em um monte de setores. É muito mais inteligente na questão de investimentos,
tá, do que eu. Mas em questão de day trade eu sou um pouco melhor porque eu sou professor dele. Eu ensino day trade para ele. Mas fora isso, pessoal, ele é 100 vezes mais inteligente do que eu, principalmente na questão de investimentos, né? Ele pode falar com muito mais propriedade do que eu. Ele investe em um monte de coisa, né? E tem um canal que ele está falando muito sobre isso, né? Sobre investimentos. Eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário aqui o link para o canal dele. Tá legal, pessoal? E é isso que eu queria falar um pouco com vocês hoje, né? Eu falo muito pouco sobre investimentos aqui no canal. O foco do canal é o day trade, tá? Não é investimentos, né? Mas eu não posso deixar de falar alguma coisa, né? De contar a minha história aqui para vocês no mundo do investimento. Tá ok? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.